Boa noite, pessoal. Bem-vindos à segunda roda de conversa do Sarau Estação 67, edição 3 em 1. Na primeira roda, que ocorreu dia 16, nós tivemos uma conversa com produtores e hoje o nosso bate-papo será com os poetas. Esse evento tem o patrocínio da Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal, Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal, por meio da Lei Aldir Blanc e Prêmio Ações Locais. Bem, os poetas convidados que aqui estão são figuras conhecidas na cena literária e periférica, né, em todos os territórios da cidade, pois eles sempre batem cartão nos diversos saraus e eventos populares que acontecem em todas as regiões, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, e é com essa galera querida que a gente vai conversar e bater um papo muito bacana hoje. Espero que todos vocês gostem, sintam-se à vontade. Nós teremos abertura no chat para vocês fazerem perguntas. Quem se sentir à vontade pode perguntar, pode elogiar, e nós estamos aqui para isso. Bem, os nossos convidados de hoje é a nossa querida poeta Ana Paula Soeiro, que é professora de ensino fundamental com especialização em pré-escola, turismóloga e poeta. Publicou poemas em coletâneas e contribuiu nas edições da revista Arte, de Fato, com matéria de capa e registros fotográficos. Produziu e coordenou o Sarau no Quintal, do Antiquário Via Alternativa. Associada e diretora também cultural da APERJ, né, que é a Associação Profissional de Poetas do Rio de Janeiro, no biênio de 2018 a 2019. Ana integra a ala das baianas do Grêmio Recreativo Escola de Samba em Cima da Hora e o elenco do Cabaré do Malandro. Faz parte também da diretoria e atua como voluntária no Centro Cultural Pequena África e no Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, com trabalho direcionado para a história da região portuária do Rio, juntamente com o sistema prisional. E também temos hoje aqui a presença do nosso queridaço poeta Xandu, né, que está sempre circulando toda a cidade. Poeta Xandu, que é carioca, tem uma estrada na poesia falada, atua no Sarau Ratos Diversos, ali na Lapa, editor, escritor em fanzines, blogs, livros, segue sempre com viés coletivo, urbano, a pegada da rua, né? Pois a cidade é que importa. Essa que é a deixa do nosso queridaço Xandu. Temos também a presença do poeta Márcio Rufino, que é escritor, ator, performer e historiador. É autor dos livros de poesia Doces Versos da Paixão, Acridoces Paixões e Emaranhado. Atuou em importantes movimentos litero-culturais do Rio de Janeiro, como o Sarau Donana, Universidade das Quebradas, Slam Tagarela e FLUP. Participou da primeira batalha de slam do Rock in Rio 2019. Um de seus poemas fez parte da exposição itinerante Poesia Agora. Recebeu os prêmios Literatudo Monteiro Lobato e Destaque Baixada. Maravilha, Xandu. Desculpa, Márcio Rufino. Doris Barros, que também está aqui com a gente, nossa queridona Doris Barros, que é mestra em educação, especialista em arte e educação, pedagoga, professora no curso de especialização em histórias e culturas africanas e afro-brasileiras do IFRJ. Doris, que é escritora, poeta, né, e ativista na luta antirracista e de gênero. Essa galera que está aqui com a gente hoje e que vai bater um papo super bacana com todos nós, né? São pessoas aí que têm uma trajetória consagrada, né? São convidados conhecidos na rede de circulação de poesia, de literatura, de saraus da cidade toda, e por isso, né, tantos estão aqui conosco, né? Então, a gente vai fazer uma pergunta agora para o poeta Xandu. Xandu, vamos conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho da sua experiência. Fala para a gente, para você, a poesia como um instrumento democrático de liberdade de expressão promove que tipo de transformação nos territórios? Você tem 15 minutos para a sua resposta. Boa noite, Manja. Uma satisfação estar aqui, né? O Estação 67, um sucesso aí em Sepetiba, né? E boa noite também, meus amigos do
não, das redes sociais, né? Pode ter até pessoas de outros países. Então, boa noite a todos, meus colegas aí, poetas. Sobre a importância, né, da poesia, eu acho que a poesia, primeiro, falar só da poesia. A poesia, ela é algo que a gente logo desenvolve com a alfabetização, né? Então, eu acho que é um dos exercícios que é proposto, fazer redação, fazer poesia. As titias, né, as professoras na escola já estimulam isso, né? E em casa completa o ciclo, né, com a mãe, com os tios, com os avós, que às vezes também, né, têm as suas pegadas, né? Então, eu acho que todo mundo tem um poema escondido, né, na sua gaveta lá, onde fica até com vergonha de mostrar. Então, nós somos aquelas pessoas que perdemos essa vergonha, né? Vamos para a rua com o nosso papelzinho, não, foi elogiado uma vez, duas vezes, opa, aí já cresce um pouquinho o ego, né? E né, esse ato de escrever é importantíssimo de estar na rua, né? Porque o ato de escrever, eu estou escrevendo o quê? Eu estou escrevendo não só sobre mim, né, mas as relações, né, sociais, o modo como a gente se envolve com o mundo, né? Muitas pessoas conhecem mais a poesia pelo caráter romântico, né? Poesias de amor, mas as poesias são, né, muito mais abrangentes e são histórias locais, né? São histórias da banca de jornal que você vai todos os dias, a história da escola onde você conhece bastante, da esquina, né? Do ato também, que eu acho exagerado, muitos poemas são falados só de violência e, obviamente, o mundo que a gente vive é muito violento mesmo, e dar um basta nisso seria ótimo, uma maravilha, oportuno. Escutem o que eu estou dizendo, todos os políticos aí do Brasil. Mas, de qualquer forma, então, é nesse lugar, né, na proximidade, na rua, a vivência de rua, que a gente vai estar, né, conhecendo essas histórias e transformando elas em pequenas narrativas textuais que a gente... eu escrevo de uma forma mais livre, né? Mas tem gente que respeita determinadas métricas, né? Faz decassílabos e sonetos e outras formas, né? De declarar suas poesias. E eu acho que quando você faz esse ato, né, de escrever sobre essa paisagem urbana, sobre, né, o nosso pertence, né, a esse lugar, a essa cidade, aquele lugar ali que você conhece com bastante profundidade e leva consigo que, principalmente a gente da poesia falada, né, a gente se expressa com o corpo, se expressa de uma forma total, de uma entonação, né, tem toda uma teatralidade, né, que a gente coloca ali, né, o lugar de orquestra, né, que a gente coloca para soar. E esse corpo, ele fala, ele traz de onde você veio, né? Você representa a história da sua família, o modo como você mastigou essas ideias. Você pode também estar absorvendo, né, de outras pessoas que são referências. Então, eu acho que isso faz da poesia essencial para estar na rua, né? O grupo que eu participo, que é o Ratos Diversos, a gente acontece na Lapa, e são muitas histórias que acontecem na Lapa. Algumas são lendárias, outras a gente faz, né? Tira algumas datas do ano para exaltar, por exemplo, a Carmen Miranda, que morou lá, o Madame Satã, que morou lá, né? Nesse lugar específico da Lapa, né? O centro da cidade já moraram milhões de pessoas. Mas aí, então, a gente transforma um pouco dessa história total da cidade em poesia. E o outro modo da gente se expressar também, além de colocar isso na ponta da língua, a gente coloca também no papel, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um fanzine que é bastante curioso. E o fanzine, para quem não conhece, ele é uma maneira rápida e barata de você produzir seu próprio conteúdo, né? Por escrito. E não precisa ser necessariamente datilografado, pode ser desenhado.
E é uma maneira, né, que você vai, leva o original na Xerox e tira cópias. Esse aqui é um modo de dobrar. Por acaso, o nome desse fanzine aqui se chama A Placa Inquebrável que sinaliza a Rua Marielle Franco. Aí não dá para ver, né? Vou tentar aproximar um pouquinho, mas não dá para ver. É um desenho de uma placa. Aí, a hora que eu ofereço, eu vou contando essa história, né? O que aconteceu para essa placa quebrar. Aí a pessoa vai lá e, bum, abre o fanzine, que está todo dobrado igual uma flor. A hora que ela abre, ela quebrou a placa. E aí ficou um pedaço aqui, ficou um pedaço lá, ficou um pedaço acolá. Mas aí eu falo assim, ué, mas não era a placa inquebrável? Aí eu devolvo a placa inquebrável aqui, ó. Está aqui dentro, recomposta, né? Para a pessoa poder ter de novo a placa. E isso aqui é uma folha frente e verso, né? Teve seu efeito, teve seu lugar na história, e agora, né, a história acaba de quebrar a placa do outro amigo lá, que quebrou a placa. Bem feito para ele. Então, eu acho que são esse tipo de narrativa, né, que a gente pode estar, né, somando, que é uma narrativa de economia. A gente vai estar com livros na praça, né? Esse aqui é um livro do colega nosso aqui. Vamos estar com fanzines feitos à mão, na Xerox, de forma precária, mas vão estar circulando, né, esses poemas, essas histórias. E essa circulação termina nesse nosso lugar de se reconhecer, né? Por acaso, a gente está aqui num grupo, aqui nesse momento aqui de rede social, que é um grupo bastante de rua, um grupo de poetas que eu conheço de circular a cidade. Então, é ir na Baixada Fluminense, sim, é ir em Sepetiba, sim, não ficar só aqui na Lapa, em Copacabana, não, é ir nos lugares onde tem os poetas que completam, né, essa visão. Então, eu acho que dessa forma a gente, com certeza, a gente ganha um aspecto muito maior de integração com a cidade, que é justamente passar, né, da nossa antropologia de vida, né, entrar a produção artística em si, o material que são as nossas poesias impressas em livros, em fanzines, e essa circulação, né, que a gente faz e se reconhece. Então, eu acho que, por mim, eu giro a rodinha. Falei o que eu podia falar sobre esse assunto. O que você acha, Manja? Manja foi ao banheiro? Maravilha, Xandu, você sempre maravilhoso aí, sempre, né? A gente sempre tira o chapéu para você, com certeza. Já esteve aqui em Sepetiba, sim, no Sarau Estação 67 presencial. Né? A gente costuma ver sempre, né? Você circulando de fato toda a cidade, e com certeza essa sua história que você traz, essa vivência que você traduz por meio da tua poesia, com certeza provoca, né? E traz aí essas transformações, porque um pedacinho, né, do Xandu vai ficando, né? Esse rastro vai ficando em cada território que você vai passando. Isso é muito bacana. A gente deveria, inclusive, fazer algum tipo de movimento, eu falo sempre isso, né, para chamar atenção para todos os poetas pudessem também fazer essa circulação, porque realmente é muito importante isso para a gente, é importante para a poesia, porque tem muita gente aí que escreve, que está com a poesia guardadinha no baú, na gaveta, e que, de repente, quando vê, né, que é uma coisa tão simples a gente poder se expressar, a gente chegar num evento, ter total liberdade para poder falar que esses eventos, né, os saraus que tem na cidade, eles proporcionam isso para a gente, né? Seria interessante que essas pessoas que estão aí com suas poesias guardadas, com o seu íntimo aí querendo aflorar a poesia, pudesse sempre estar observando na experiência, né, de todos os poetas aí, se espelhando nisso também para poder fazer essa circulação. Com certeza, essa sua história que você traz, essa presença, sobretudo nos territórios, provoca assim, muitas transformações. Você sabe disso, que aqui em Sepetiba é um lugar que se inspira muito. A gente tem muitas revelações aqui de poetas que começaram, se encorajaram, né, a partir dessas vivências, de ver você, por exemplo, né, e todos os outros que estão aqui, inclusive hoje, que já estiveram presentes com a gente. Isso é muito importante, né, a gente fazer essa circulação. Aninha, querida,
Você também que circula sempre a cidade toda, para você, quais as principais diferenças dos eventos aí, de acordo com as regiões da cidade? Quais as diferenças que você mais percebe, assim, o que te chama muita atenção no evento Centro, Zona Sul? Como é que é essa experiência para você? Conversa um pouquinho, fala com a gente. Tá. Oi, Manja. Eu não sei, acho que eu queria começar agradecendo o convite do MTD, agradecendo a você. A credibilidade e a confiança, né? Porque, enfim, estar nesse palco aqui com esse time de poetas que eu admiro, eu acho que eu usei uma palavra assim quando a gente estava em off, dizendo que eu estou em êxtase, mas eu nem encontrei outra, êxtase mesmo. Muito obrigada por vocês fazerem parte dessa cena hoje aqui comigo, né? Então, com relação às diferenças, é claro que de sarau, cada sarau vai ter a sua peculiaridade, de acordo com o seu espaço físico, com o repertório e as referências da pessoa que estiver coordenando, do próprio público, do próprio território, né? Mas antes até desse pulo assim, tão pontual com relação a transitar nos saraus, se você assim me permite, eu queria até dizer um pouquinho como eu, de uma hora para outra, uma pessoa que vivia uma vida ali com filho, periquito, papagaio, de classe média, e que, de repente, está agora aqui num espaço que isso, para mim, me fortalece e fez toda a relevância para a minha vida depois de uma ruptura. Então, isso é bom que se diga, porque é a mesma Ana Paula, mas é a Ana Paula com uma percepção depois de certos acontecimentos, né? Então, como eu disse, como você falou um pouquinho até na bio, que eu acho que eu até coloco algumas coisas na bio, mas assim, por uma questão de dar visibilidade a alguns movimentos, né? Então, por isso que eu acho importante, mas vamos lá, vamos falar da Ana Paula. Filha de uma família classe média, a mãe funcionária pública federal, o pai trabalhava com vendas, a mãe, de alguma forma, também já tinha um emprego que envolvia a educação, né? Então, graças a Deus, a gente pôde ter um bom ensino, boas escolas. A minha formação no ensino médio foi para professora do ensino fundamental, depois no ensino superior me formei em turismo, que eu acho que, dentre todas aquelas opções que tinham lá do SES Gran Rio, que era o vestibular daquela época, lá a última quase, que era turismo, a letra T, falei assim, nossa, nessa aqui eu quero me envolver. E eu acho que já dizia muito disso, essa escolha já dizia muito da Ana Paula, dessa vontade de querer ter essa amplitude de experiências. Então, enfim, mas com tudo isso, com toda essa percepção, a gente quase que eu segui um fluxo natural que foi, para mim, né, um fluxo natural que foi conhecer uma pessoa, casar, ter meus filhos, só que em algum momento, e isso em algum momento da minha vida foi o que me bastava, mas eu acho que providencialmente os filhos falam para a gente que, mãe, já está de bom tamanho, agora é meu outro momento, e você se sente assim, opa, como é que alguém que se entregava de forma integral, né? Aquela família, aqueles filhos, de uma hora para outra ela se sente meio com uma lacuna. E aí, essa lacuna me fez assim ter uma reflexão do que eu queria para minha vida, de que até de perceber que aquele meu relacionamento não estava sendo saudável, e que aquilo ali me emboletava, e que aquilo ali me deprimia. Então, eu precisei, de alguma forma, em algum momento, eu não sei o que não veio, nem perguntem o que aconteceu, mas em algum momento, ao invés de você passar por um momento que estava numa crise e você ir se refugiar em algum outro lugar, eu resolvi me refugiar num sarau. E aí aquilo assim foi de um impacto que eu falei assim, primeiro você estando em contato com pessoas que estavam ali transpirando arte.
Então, isso para mim já era uma coisa muito significativa e muito relevante, né? E aquilo me deu gosto por aquilo num pensamento de que, e por que não? E por que não ir atrás até de tentar me entender e de tentar me personalizar através desse segmento, né? Então, no primeiro momento, eu comecei a frequentar, num outro momento, frequentar, assim, os saraus, acho que acho não, tenho certeza, o primeiro foi o Corujão da Poesia, onde eu me deparei com tantos amigos que eu guardo para a vida, né? Como vocês, né? Mas, e aí, depois, o passo seguinte, eu me lembro, foi de eu escrever uma coisa de uma forma até... Eu hoje olho para aquele poema e eu acho ele até tão singelo, mas e de ficar com o temor de expor aquilo para as outras pessoas, né? De externar aquilo, de fazer aquilo se tornar mais público, até que a Flávia Cortes, num Saraoca, pegou e catou esse poema e falou. Aí eu falei assim, eu acho que era o que eu precisava, entendeu? Para começar a cuidar de mim e me entender, assim, a ganhar uma autoconfiança. Enfim, com isso, eu comecei a me envolver com esse universo da poesia, que foi o que me garantiu realmente, depois de uma saída de um relacionamento de uma forma dramática, disso me sustentou, como diz Dan Juan, a poesia salva, e para mim foi isso, tá? E aí, o fato, depois, né, você se sentindo mais à vontade, de frequentando os saraus, eu acho que as coisas vão acontecendo, pessoas vão se chegando, eu acho que a própria lei da atração existe, né? E aí eu acho que você vai... Aquilo que você comentou, quais são as diferenças dos saraus em outros territórios? Sim, as diferenças têm, mas acho que eu não fui atrás das diferenças, eu acho que eu fui atrás dos meus iguais, sabe? Porque nesses saraus, cada vez que, às vezes, uma pessoa que eu conhecia e que eu mais ou menos já criava ali uma empatia, e ela falava de algum sarau, eu falei assim, nossa, só por aquela recomendação, por ser daquela pessoa, para mim já me dava, sabe? Já me dava todo... já me dava todo o argumento que eu precisava para ir, né? Então, quando eu digo que eu fui atrás dos meus iguais, foi porque eu me deparei com saraus que eu acho que não são só nada contra o... Eu não estou falando, nem botando aqui, fazendo um juízo de valor, qual é o melhor, não, mas assim, tem alguns que você se identifica mais, e eu acho que eu fui atrás de alguns saraus que também, além do lúdico e do entretenimento, eu acho que eles tinham uma ligação muito grande com o social. E eu acho que isso me diz mais respeito. Pelo menos para mim, para esse momento e para o que eu acredito, tinha uma relevância bem maior. Então, foi uma coisa que foi eu conversando com o Mané do Café e com a Eliana Castella. Eles me falaram do Poetas e Afins em Nova Iguaçu, e lá fomos nós. Lá eu conheci Líria Tabosa, lá ela me falou do Desmaio Público, e depois você conhece Ana Cajueiro e Pestana, e aí você vai em algum sarau e você ouve você fica sabendo que tem o sarau em dub do Jason, que eu participei junto com o meu amigo aqui numa aventura, com o Márcio Rufino, estivemos lá juntos. Poxa, então, não é às vezes até o sarau em si, é tudo que converge para esse sarau. E o que converge são as pessoas, o que converge são os sentimentos, o que converge são as emoções. Então, eu poderia dizer dos saraus assim, que foram dando as seus desmembramentos, ter ido ao MTD, eu fui através da Valéria Assis, que fazia o sarau afro-indígena, e um dia ela, vamos, hoje tem sarau Estação 67, opa, vamos, né? E aí, então, me deparei com uma coisa assim, que eu falei, não é que tenha me surpreendido, porque surpreender parece até que você não acredita que tem aquele potencial, não, é um encantamento que eu quero dizer. Então, cheguei lá, de lá eu conheci o trabalho, conheci o Wanderson, conheci o trabalho dele no Cesarão, e daí, nossa, foram tantos desdobramentos que
que eu fico pensando assim, que bom que isso foi transversalizando e foi e foi permeando a minha vida, porque hoje, de verdade, eu acho assim que a minha percepção, não que ela esteja alterada, não, ela só se potencializou, meus olhos só ficaram mais vivos e mais brilhantes por estar envolvida nisso. Então, quando você fala assim, qual a diferença? Sim, são diferentes, mas eu acho que a gente transpõe todas as fronteiras para você ir atrás de alguma coisa que tá aqui, a Doris, que linda, meu Deus do céu, nós juntas na Flip Preta, meu Deus, que tantas recordações, com o Xandu, a gente saiu de um sarau do MTD e eu fui com o Márcio, que faz serviço que ensina técnicas de compostagem, né? E aí a gente foi até Santa Cruz e de lá acho que não vinha o ônibus e a gente foi a pé tentar no sarau em homenagem ao Caseca para encontrar lá com o poeta Xandu. Então, com todos vocês que estão aqui, graças a Deus, a minha vida foi atravessada por vocês e que bom! Enfim, então, realmente, a gente vê diferença, mas tem aqueles saraus que você encontra uma maior identificação. Agora, são todos eles enriquecedores, todos eles, de alguma maneira, fizeram diferença na vida da Ana Paula, os da Zona Sul, os da Zona Oeste, os da Baixada, o Alimentando Vidas em São João de Meriti, os de São Gonçalo, o próprio Corujão. Enfim, eu fico até com medo de começar até a citar, porque a gente vai acabar cometendo uma injustiça, então eu nem quero. Mas, assim, eu quero dizer que muito obrigada mais uma vez e a Ana Paula está muito feliz de estar agora aqui nesse momento, e eu acho que isso tudo foi fruto de uma construção que foi feita tijolinho por tijolinho, mas que eu não me arrependo em nada, porque isso fez com que agora você se percebesse o que a Ana Paula gosta, o que a Ana Paula quer se envolver, né? E é isso, gente. Enfim, o que precisarem de mim, estou por aqui, tá bom? Muito obrigada, Ana. Nossa, que emocionante, muito lindo, viu? Esse seu depoimento, né? Até pessoal. Isso aí só encoraja, com certeza, a todos nós de continuarmos aí na militância, mesmo na poesia, porque é importante, assim como, né, foi tão importante para a sua vida, é importante para a vida de cada um de nós e de tantas outras pessoas, né, que precisam também se redescobrir, e quem sabe essa redescoberta venha por meio da poesia. Isso Sim. É maravilhoso. Muito obrigada, Ana. Você é sempre muito especial. Né? Com certeza, assim, a gente sempre quer poder contar com você, né? E assim, para a gente é sempre muito valiosa a sua presença, viu? Muito obrigada, Ana, maravilhosa. Fiquei assim emocionada de te ouvir, de verdade. E Doris, convite. E Doris, vamos conversar um pouquinho com a gente, né, sobre essas suas experiências também aí, suas observações. Você que faz um trabalho muito bacana com a militância antirracista, né? Conta para a gente um pouquinho dessas observações adquiridas aí ao longo desses atravessamentos de toda a cidade. Doris, está desligado o seu microfone. O microfone. Aí. Perdão, agora foi, né? Então, boa noite a todas as pessoas queridas, né? Eu quero também me colocar aí com relação a esse convite, quanto que eu me sinto também honrada, né? E grata por estar mais uma vez nesse espaço, né? Onde eu estive também várias vezes em Sepetiba, presencialmente, e agora também aqui nesse espaço virtual, devido a esse momento que nós estamos vivendo, né? Mas é uma nova forma, né, de manter esse vínculo, de manter as nossas interações. E aí, quando o Beth me convidou e trouxe essa provocação, eu comecei um pouco a revisitar essa minha história com os saraus, né? Pensar de que a primeira vez que eu me apresentei em público, na verdade, foi numa escola.
foi por conta de um sarau que um amigo querido, que é poeta, escritor, que é o Jorge Medeiros, ele trabalhava com jovens e adultos numa escola em Belford Roxo e fazia lá um encontro muito interessante. E aí, vendo as outras pessoas, né, também apresentarem seus escritos, eu me encorajei, né, como o Xandu falou, né, todo mundo tem alguma coisinha lá guardadinha na gaveta, né, e às vezes a gente não tem aquela coragem de mostrar. E naquele espaço ali eu me senti à vontade para compartilhar, né, aquilo que eu já tinha produzido em algum momento da vida. E depois desse sarau, eu comecei, não me lembro nem mais como que eu cheguei lá, no Centro Cultural Donana, no Sarau Donana. Fiz parte assim como o Jorge também, né? Fiz parte durante um tempo do coletivo, do Pós-Poesia. A Mancha também esteve lá com a gente, né, Mancha? E aí, nesse coletivo, nesse espaço, né, que é um espaço cultural importante em Belford Roxo, eu passei a me soltar mais e me expressar mais com a minha escrita. Comecei a mostrar aquilo que eu fazia, né, e sentir essa reciprocidade. E também ouvindo os escritos de outras pessoas, eu comecei também a me alimentar, né? Aquilo também alimentava a minha criatividade, né? Me fazia me sentir assim, mais motivada a escrever mais, a produzir mais. E aí a gente, na verdade, vai entrando numa rede, né? Numa rede de pessoas, de agentes culturais, de artivistas, né? Ou seja lá qual a nomenclatura que a gente possa dar, né? Qual a identidade que as pessoas queiram assumir, a gente acaba entrando numa rede, e numa rede também que acabou unindo, né? Unindo todo esse território, tanto da Baixada Fluminense, né, quanto do Rio, Zona Oeste do Rio, porque, na verdade, eu que sou nascida e criada aqui na Baixada Fluminense, o Xandu estava contando a história, a trajetória dele, eu estava também pensando um pouco que a minha história ela foi um pouco diferente, no sentido de que aqui na Baixada, durante muito tempo, através da escola, inclusive, né, eu construí um entendimento de que a cultura ela estava lá no centro, né, nas regiões centrais, ela estava nos museus, ela estava na biblioteca, ela estava no teatro municipal, e que nós aqui da periferia, nós éramos simplesmente consumidores, né? Vou colocar esses consumidores entre aspas, tá, gente? Consumidores de uma cultura e que as pessoas, inclusive, que produziam essa cultura, eram pessoas que estavam muito distantes de nós, da nossa realidade, né? Seres até iluminados, né? De certa forma, e que nós aqui, para a gente poder chegar a esses espaços, a gente tinha que fazer esse deslocamento. Quantas vezes eu fiz na minha adolescência e tal. Então, esses espaços dos saraus, na verdade, foram esses espaços que nós fomos ocupando, né? A rua, né? Nós fomos tornando esses lugares, nos apropriando, inclusive, desses lugares, e começando a nos enxergar também como produtores de cultura. E começando a olhar para o nosso lugar, né? Para o lugar onde a gente circulava, e entender o quanto, e aí eu vou falar também sobre a questão, né, racial, o quanto de cultura, às vezes, que me cercava, e eu não conseguia compreender aquelas manifestações como culturais, porque na minha história escolar, por exemplo, houve essa lacuna, houve essa ausência. Inclusive, nós temos uma lei que é a 10.639, né, de 2003, que agora em janeiro, né, completou aí a sua maioridade, e a gente ainda tem essas lacunas de história. Enquanto professora, né, num curso de especialização, que a maior parte dos nossos alunos se constituem como professores, e a gente ainda se depara
com essa lacuna na nossa formação, realmente de entender que a nossa história, né, ela é composta não só de um povo especificamente, mas ela é composta de várias, né, contribuições indígenas, africanas, até asiáticas, né, árabes, e nós, não por conta de um pensamento hegemônico, né, que coloca uma cultura num patamar distanciado da população, a gente era meio que levado a ficar à margem disso, né? Inclusive, a gente tem alguns trabalhos, né, em que a nossa literatura é denominada como literatura marginal, porque nós somos aquelas pessoas que vivemos às margens desses centros, e que durante muito tempo não tivemos esse reconhecimento, mas nós mesmos fomos buscar, né? Fomos buscar colocar a nossa voz, colocar a nossa fala, né? Colocar a nossa escrevivência, né? Como diz Conceição Evaristo, né? A gente fala, como o Xandu também colocou, como a Ana Paula colocou, a gente fala daquilo que nos diz respeito, da forma como a gente vê o mundo, das nossas experiências, daquilo que nós consideramos importante para nós, né? Que não seja nada que venha ser imposto, que o olhar de fora venha dizer para a gente o que é considerado como valorizado, né? Qual o conhecimento que é mais importante. Não, nós começamos a nos empoderar, inclusive, né? E nos posicionar. Não, nós produzimos cultura, nós temos voz, nós temos fala, e nós queremos falar das nossas coisas a partir da nossa experiência e do nosso lugar onde a gente vivencia tanta coisa, né? Tanta riqueza, e que muitas vezes essa riqueza ficava oculta até aos nossos próprios olhos. E aí eu não coloquei no meu currículo, né, que eu recebi um prêmio na apresentação aí, né? Olha como eu mesma acabo omitindo, né? Talvez até de forma inconsciente, porque eu demorei muito tempo para me habituar, para me identificar como escritora, mesmo apresentando as minhas coisas, mesmo fazendo as minhas trocas e tudo, eu tinha uma certa dificuldade de me enxergar como escritora. E aí, em 2013, foi publicado um edital da extinta, né, Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do governo federal, que foi o edital Mulheres Negras Contam a Sua História. E eu tinha um texto quase pronto, eu estava assim, quase que formatado, só faltava, e eu fui lá, formatei o texto tudo, mas ainda fiquei hesitando, mando, não mando, será que isso interessa para alguém? Né? Será que era um concurso a nível nacional? E aí eu fui, não tive acesso, né? Não foi divulgada a comissão avaliadora, e eu fui uma das contempladas na categoria ensaio, e foi publicada aqui. Essa publicação hoje, gente, é uma publicação histórica. A Márcio tem, né? O Márcio tem esse livro. E é uma publicação que ela se tornou histórica. Eu espero que o cenário que nós estamos vivendo mude. Na outra live que eu participei, né, o tema foi sobre poesia preta, eu falei disso, da importância das políticas públicas, né, para incentivar a nossa produção e divulgação dos nossos trabalhos. Eu acabei de ser convidada agora, fiquei muito feliz, até compartilhei com a Manja isso, né, de uma amiga querida também, que de Nova Iguaçu, que está mapeando as escritoras aqui da Baixada, e vai publicar, né, já estou até antecipando aqui o trabalho da amiga, mas é porque é um trabalho super importantíssimo, né? Acredito que ela vai divulgar, vai colocar né, essa lista, né, em circulação. E assim, existe, né, essa necessidade ainda de que haja esse fomento,
como, por exemplo, esse momento que nós estamos participando agora, né, devido à Lei Aldir Blanc, que também é um resultado de um movimento, é um resultado de uma luta, é um resultado... Então, assim como Ana, também eu me identifico muito com esses espaços em que eu me sinto não só acolhida, mas como aquilombada, espaço da afetividade, né? A gente, quando começou a se ver aqui nos bastidores, né, antes de entrarmos aí ao vivo, né, a emoção toma conta da gente, porque é isso, são pessoas assim que a gente cria um laço afetivo, né? É inevitável esses laços que a gente cria, e como que a gente se apoia, aí manda uma coisa, outro lê, dá um palpite, não, está legal assim, não está legal assim, então essas trocas, elas são fundamentais, né? Elas são essenciais. Não existe um patamar, né, onde inalcançável, né? Nós somos aqui, né, de carne e osso, sentimentos, né, emoções, criação, né? Nós temos os nossos saberes, os nossos fazeres que a gente compartilha, né? Eu sou uma mulher da academia, né? Eu tenho essa formação acadêmica, mas uma das dificuldades que eu tinha e tenho ainda com relação à academia, né, é justamente essa cisão, muitas vezes, que o próprio paradigma de pensamento ocidental ele traz, né, entre os saberes da prática e os saberes, né, de uma suposta racionalidade, como se no nosso momento de criação também a gente não tivesse a dimensão da emoção, a dimensão do afeto, a dimensão do sentimento envolvido. Então, assim, esses espaços, né, dos saraus, assim, né, Caseca, foi citada, é engraçado que eu estava pensando no Caseca, e a Ana Paula falou no Caseca, né? E a gente, né, quantas vezes a gente se encontrou aí, né, em diversos lugares, já estive lá também com os Ratos Diversos na Lapa, tem aquele, gente, eu estava tentando lembrar que ali na Lapa também, de vez em quando, rolavam os encontros de vários saraus, eu esqueci o nome agora, que eu fui também, que me apresentei, inclusive, com umas meninas Sarau do Escritório. Isso, Sarau do Escritório, Xandu, obrigada. Né? E, de vez em quando, eles agregavam os saraus dos vários pontos da cidade, e aquilo, sabe, é maravilhoso. Então, essa efervescência cultural, né? Esses espaços que foram ocupados e que vêm sendo ocupados, né? Seja lá de que forma for. Esse cozidinho aí do Xandu, gente, eu fiquei aqui já imaginando. Que delícia, né? Xandu, por favor, tá? Depois que a barriguinha sarar, volta com esse cozidinho aí que eu quero experimentar, viu? Então, assim, acho que é isso, né? Assim, é um espaço que tem muita magia, né? Realmente muita magia, muito encantamento, muita... essa questão também do circular, eu estava pensando também na questão do transporte e a carona que a gente pega. Quantas vezes peguei carona com Ana, né? Essa coisa de já sair lá de Sepetiba de madrugada, né? E aí a gente vem um protegendo o outro, vem no ônibus, aí desce ali em Deodoro e pega o ônibus para cá, mas chegou bem e tal, né? E tem tudo isso, né? Toda uma precariedade de transporte, mas a gente vai driblando, né? Todos os obstáculos, todas as dificuldades que possam existir, né? Tentando, de alguma maneira, também intervir, né? Para que a gente possa ter realmente um projeto de sociedade mais solidário, né? mais justo, né? Em que a cultura possa ser um direito, né? Um direito humano, inclusive, que possa ser que todas as pessoas possam acessar. Porque o que é muito bonito também nesses saraus é a gente ver o povo ali, né? A gente vê as pessoas de diferentes classes, né? De diferentes formações, todo mundo ali junto e misturado, e as pessoas lançando até de forma independente os seus livros, né? Não existe essa coisa, né, sacralizada, né, de uma literatura inacessível, de uma academia, né, em que existe uma seleção, né, dos imortais. Não, né? Nós somos todos pobres mortais, né? E também, de alguma forma, estamos nos imortalizando, né?
com as nossas, como o Caseca está aqui, acho que no coração de todos nós, né? É isso, são coisas assim que são tesouros, né? Todo um legado que está sendo construído e que está sendo deixado, né, para as novas gerações, né, para aqueles que vão nos suceder e com certeza vão construir coisas novas em cima daquilo. Mas essa base, né, que está sendo colocada, acho que nos últimos 10 anos houve um crescimento bem grande, uma explosão bem grande, né, desses movimentos. E isso, assim, eu acho que é fundamental. É fundamental para o nosso existir, para o nosso resistir, inclusive. Ainda tenho tempo? Maravilha, Doris. Ali aberto. Maravilha, você sempre, né, muito precisa nas suas colocações. Eu fico assim assistindo e aprendendo, né, um pouco com cada um de vocês. Com certeza a gente sempre aprende nessas trocas e fica passando um filme, né, assim na cabeça. E a gente fica se sentindo feliz mesmo, né? Esse encantamento que você fala, que a Aninha também citou, realmente é a palavra ideal para isso, né? Que a gente sente é um êxtase mesmo, é um encantamento, né? Porque a gente, nas palavras de vocês, a gente percebe o quanto a gente também está envolvido nisso tudo, enquanto a gente é feliz de poder estar junto, enquanto a gente é feliz, né? De poder vivenciar tudo isso, de poder ter esse aquilombamento mesmo, né, que você falou, né, desse aquilombamento, porque é um local que acolhe, né, os saraus da cidade toda, tem sempre uma pegada com essa questão da resistência, de resistir, de acolher, né, isso é muito importante, isso une as pessoas, une os iguais, une os diferentes, né? E isso é realmente assim, não tem preço, né? É uma construção que a gente vai fazendo, que vai deixando um pouquinho de nós em cada lugar que a gente vai passando e que com certeza a gente vai se imortalizando aí, né? Em cada local que a gente vai passando. Realmente é lindo. Assim, a gente ouvir vocês falando, é muito bonito mesmo, muito emocionante, e assim, eu fico extremamente feliz de poder estar aqui agora com vocês, de poder ter vivenciado tantas outras histórias, né, juntos ali no acolhimento, juntos na resistência, juntos na dor e no amor, não é verdade? É muito importante tudo isso. Márcio Rufino, agora vamos conversar um pouquinho com a gente também. O que representa para você aí nessa tua trajetória? Fala um pouquinho da sua trajetória e conta para a gente o que representa, né, esses saraus aí nos territórios da cidade toda, de periferia. Você considera um espaço democrático para discussão? O que você, enfim, com a sua experiência, você pode dividir e partilhar um pouquinho aqui com a gente? Beth, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a você, a toda a galera do MTD, e expressar minha felicidade por estar não com esses companheiros, mas esses irmãos que a poesia me deu, Xandu, Doris, Ana Paula, você, e dizer, e já adiantar que de vez em quando nós podemos ter interferências dos cachorros da vizinhança, né? Mas vamos lá. Para começar minha fala, Beth, eu vou ler um trecho pequeno do Cortiço da Luiz Azevedo. Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando peixe para a ceia do seu homem, quando viu parar defronte dela aquele grupo sinistro. Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira, e que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, destituiu-a ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escápula, o senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. É esta,
disse aos soldados que, com um gesto, intimaram uma desgraçada a segui-los. Prendam-na, a escrava minha. A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmadas no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para ele sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela não se despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com o ímpeto de anta bravia, recuou de um salto, e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois emborcou para a frente, rugindo, esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. Então, Beth, para mim, a cultura de periferia é essa Bertoleza, entendeu? É desesperada, traída, e que, para não se entregar ao poder do status quo, abre o próprio ventre. E nós, os artistas, os poetas, as nossas ações, como os saraus, os zines, os espetáculos de periferia, nós somos essa lameira de sangue que se escorre, entendeu? E a gente tem que continuar circulando para continuar escorrendo, porque os filhos dos nossos antigos senhores estão aí para nos destruir. E a gente tem que falar o que Conceição Evaristo fala muito sabiamente. A gente combinou de continuar vivendo, e a gente tem que viver, e essa é a nossa forma de luta, através do lúdico, através da nossa subjetividade, né? E através da nossa palavra, através da nossa voz. E eu aprendi isso durante todos esses anos de militância literocultural, né? Eu acredito que ela tenha começado na minha infância, quando eu ainda era aquele garotinho que tinha como cultura apenas as narrativas da televisão, né? De Sítio do Pica-Pau Amarelo, das novelas, né? Das telenovelas. E conforme veio a necessidade do teatro, com essa coisa que você diz, que a Doris muito sabiamente disse, de achar que a cultura só existia nos territórios privilegiados pela mídia, né? E já numa idade bem madura, eu comecei a... Madura não, jovem ainda, eu comecei a me descobrir como poeta, mas primeiro, como eu não tinha acesso aos saraus, eu lancei meu livro na década de 90 ainda, né? Primeiro, deixa eu dizer como eu me descobri poeta. Eu fazia teatro. Aí, de repente, eu vi um documentário no TVE e vi a Elisa Lucinda falando a poesia dela, uma poesia que tempos depois eu soube que ela fez por encomenda. Aí eu vi aquela negra linda com aqueles olhos violeta, falando aquela poesia com tanto empoderamento. Eu pensei assim, cara, eu também posso fazer isso. Era um momento que eu estava afastado do teatro, que eu não podia fazer teatro, porque eu tinha que, né, como a maioria dos jovens de Baixada Fluminense, preto, tem que correr atrás da subsistência. Cara, tá aí, a arte, foi aí que a poesia me pegou. Era uma forma de eu estar em contato com a arte. Eu comecei a escrever. E eu fazia faculdade Uniabel, lá havia um editor, e por ali eu lancei meu primeiro livro de poesia, que foi Doces Versos da Paixão. Né? Foi em 1998. Aí, 10 anos depois, eu conheci a professora e poeta Ivone Landim, que me convidou a participar do coletivo Pode Poesia. 2 anos depois, nós fundamos o Sarau Donana, aqui no Centro Cultural Donana, em Belford Roxo, e foi 5 anos da minha vida com o coletivo, fazendo ações em escolas, em praças, e aqui no Centro Cultural Donana. A gente passou a produzir e apresentar o Sarau Donana
tive o prazer de ter como companheiros nossa querida amiga aqui presente, Doris Barros, e Jorge Medeiros, aqui citado, né? Também educador. E foram 5 anos da minha vida, né? Tendo como escola de poesia e de agitação cultural o Sarau do Nana. Foi o Sarau do Nana que me colocou com mais assertividade na cultura do Rio de Janeiro. Paralelo a isso, comecei a participar da Universidade das Quebradas. Em 2015, eu me desligo do Sarau do Nana e começo a participar de outros coletivos, de outros movimentos, como Slam Tagarela, como o próprio Slam da FLUP, né? Tive né, o prazer de participar em 2019 do primeiro slam de batalha, primeira batalha de slam do Rock in Rio, né? Um lugar que eu nunca pude imaginar que eu ia pisar na minha vida no palco do Rock in Rio, né? Que eu me lembro como se fosse ontem, quando estreou, eu tinha 12 anos, eu com os meus pais virando a noite assistindo na televisão. Não que isso me faça um artista melhor ou pior, longe disso, mas você fala assim, o poder da poesia. Quando você fala isso, quando eu falo disso, eu falo do quanto a poesia é capaz, do quanto a poesia pode te levar a lugares imagináveis, como Diálogos Urgentes, da Universidade das Quebradas, que você também participou, né? Me levou para o Ceará, para Nova Olinda. Isso tudo é a poesia que faz, né? Então eu volto para aquela coisa inicial de ser aquela lameira de sangue que sai do ventre da cultura de periferia. A gente é essa lameira de sangue. Eu sou esse fiapinho de sangue coagulado que é o filho dos nossos antigos senhores tentam lavar, tentam esfregar, mas que tem que persistir lá, entendeu? Então, eu acho que é isso. Nós somos isso, né? Nós somos essa força que nunca seca e a gente tem que continuar, né? Sendo essa resistência, essa insistência e essa persistência, né? E agora que nós temos narrativas tão confusas, e tão agressivas, e tão dolorosas, que a gente achava que a gente tinha superado, mas infelizmente a gente não superou, e elas parecem que tomam mais poder, mais empoderamento ainda, que se faz necessário a nossa persistência, a nossa insistência, a nossa existência e a nossa resistência. Obrigado, Manja. Muito obrigada, Márcio, muito obrigada. A gente sempre, né, assim, fica de joelhos assistindo, né, as suas falas, os seus depoimentos, o quanto a poesia foi transformadora, de fato, na sua vida. Você é um poeta muito querido, com certeza por todos nós, por todas as pessoas que tiveram a oportunidade, né, de estar com você, de poder te ouvir, né? Realmente, assim, você é uma figura muito importante para essa cena literária. Ainda bem que a poesia trouxe você para a gente, que a poesia, né, fez tudo isso na sua vida, senão a gente não teria esse privilégio, né, de te ouvir, de estar com você, e assim, é nesse momento que a gente percebe o quanto, de fato, né, a poesia representa para todos nós, né? Ela acaba sendo realmente um fio condutor, né? Um fio condutor
todos nós estamos aqui hoje, né, em torno desse diálogo, em torno dessa conversa, né, descontraída, né, essa conversa bacana aqui, justamente por causa da poesia, né? A poesia proporciona isso para a gente, né? Tudo gira aí em torno dela, com certeza, na vida dos poetas. Isso é muito valoroso, né? A poesia é realmente muito generosa, né? Quando a gente pensa nessa força que ela traz para a gente de resgate, de união, de tudo isso, né? Bem, gente, eu quero aproveitar aqui agora para dar um alô para a galera que está nos assistindo lá no chat. Tem uma galera bacana lá no canal do YouTube nos assistindo. Bianca Marins, um alô para Bianca. Raimundo João Cardoso está saudando, Beijo, dando boa noite a todos. A atriz Maiara Matos também está aqui. Rosana Juliano, boa noite a todos, boa noite. Doris Barros, ela está falando aqui. Quem mais? Breno César Teixeira também está aqui com a gente, assistindo lá. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu estou falando com vocês e estou passando aqui no celular para ir dando conta dessa galera que está nos assistindo ali. Puff Bess, Doris Barros, te amo. Tem uma galera que está aí firme e forte acompanhando essa galera que segue a Doris aí. Josi Lousada também está aí. Eliana Castela também está ali assistindo. Pena que só consegui chegar agora, querendo prestigiar os poetas amigos como Márcio, Ana Paula Sueiro, Sérgio Dias também está ali. Está todo mundo ligado e assistindo aí realmente esse nosso bate-papo, que é muito importante, muito enriquecedor, né? A gente espera poder alcançar todo mundo aí. Tem uma pergunta que fizeram aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tem uma pergunta do chat aqui para Ana Paula Sueiro, a pergunta do Breno, que está perguntando assim: Ana Sueiro, você se lembra da sua primeira poesia? Como foi declamar sua primeira poesia em público? Oi, Breno, tudo bom? Olha só, como eu tinha ainda comentado na hora da minha fala, assim, que a Flávia Cortes foi que eu tinha feito um poema e, assim, eu não tinha tido ainda realmente a coragem de fazer com que ele fosse lido em algum sarau, mas aí a Flávia Cortes estava do meu lado, quando soube disso, ela pegou o meu celular da mão e ela leu no Sarauoca. E aí isso teve uma importância para mim, porque você, às vezes, você não tem momentos que você não está enfim, se credibilizando muito, então, às vezes, precisa dessa ação externa para que quase que a gente se perceba que a gente, de repente, até também pode, também consegue. E ela fez isso por mim. Então, é claro, como eu também já citei aqui, o Corujão da Poesia foi o primeiro sarau que eu comecei assim a frequentar. Ele me trouxe amigos que são, como eu falei, para a vida: Marisa Vieira, Herculano, Márcia Drummond, Tamar, Flávia, todos assim. Eu fico com medo de começar a citar e às vezes esquecer de algum, mas eles sabem quem sabe que está no meu coração, sabe? Então, o meu primeiro poema, por incrível que pareça, não fui eu que declamei. Não fui eu que declamei, foi essa amiga que pegou e declamou por mim. Aí depois eu me encorajei e aí a gente começa a ganhar voos, né? Mas foi isso, foi dessa maneira, pelo menos, né, para mim. Maravilha. Tem uma pergunta aqui para todos, né? Quem quiser responder aí. Se alguém de vocês sentiu alguma diferença na importância que a sociedade dá para a poesia nesse último ano, né? Um ano pandêmico, aí 2020, como é que vocês acham que ficou isso? Né? Foi mais valorizado? A sociedade começou a entender um pouco mais a importância da poesia, da arte, do modo geral, né? Como é que foi isso aí? O que vocês conseguem responder, se vocês sentiram alguma diferença nessa valorização, nessa importância? Eu acho. Dá licença. Eu acho que eles entenderam a importância
da arte, da cultura de uma forma geral, entendeu? O que não quer dizer a gente está numa política, né, uma sociopolítica que meio que tratava os artistas, enfim, como uma espécie de inimigos da sociedade. Isso não significa, o fato de ter entendido a questão cultural, não significa que essa visão que muitos abraçaram tenha mudado, mas eles entenderam a importância, por exemplo, de você ir a uma peça de teatro, de você ler um bom livro, de poesia, de você ver um bom filme, porque eu acho que se não fosse a arte e a cultura, com essa pandemia, eu acho que muitos teriam surtado. Eu acho que foi a arte e a cultura que tirou a humanidade, né? Tirou a humanidade de uma tragédia mais generalizada, né? Mas eu acho que isso não significa, é uma ilusão a gente achar que isso muda alguma coisa na questão de consciência social. Aí já é outro papo. Maravilha, Márcio. Ana, quer responder também essa pergunta? Eu acho que eu vou na mesma linha do Márcio. Eu acho que a cultura foi indispensável para esse momento. Eu acho que se deu mais luz realmente para as manifestações culturais, como é que isso faz diferença, impacta na nossa vida, e isso segurou a onda de muita gente, com certeza, né? Eu não sei se quem fez a pergunta foi a Bianca do MTD? Foi. Bianca, é que a Bianca, a gente chegou a levar uma prosa sobre isso, porque a gente confia tanto nos parceiros, entendeu? Que eu fui chamada para responder um questionário de uma entrevista, e a minha revisora simplesmente foi a Bianca. Eu falei, Bianca, dá conta aqui, porque, estamos fazendo algumas perguntas, mas sabendo justamente de todo o engajamento que tem o MTB, a Elizabeth como conselheira do Conselho Municipal de Cultura. Eu falei assim, nossa, eu estou pedindo opinião para as pessoas certas, então eu fui lá na raiz, né? Então, Bianca, a gente já conversou sobre isso e eu concordo com o Márcio, como é que a cultura realmente foi importante. E obrigada, amiga, obrigada, agora em público aqui, te agradecendo. Aliás, Bianca, foi você que me ajudou a empurrar o carro quando acabou a gasolina lá na Barra? Voltando de um sarau, e aí eu só botei... Sabe aquele negócio que alguém falou aí, que a gente acha que foi a Doris, que a gente só pensa na ida, na volta a gente depois dá um jeito? Então... É assim mesmo. Na ida. Na volta, enfim. É desse jeito. E aí eu acho que eu deixei na mão... E aí eu acho que eu deixei na mão a Bianca, o Nélio Fernando, e a gente empurrou até um posto e tudo ficou resolvido. Maravilha, maravilha. Tem uma outra pergunta aqui que Beth, fala assim... Você quer responder também essa? Eu quero comentar também. Ótimo, fica à vontade, então. Sobre essa questão, porque, de fato, né, acabou que a pandemia, né, tudo tem dois lados, apesar desse lado trágico que tem, mas, de alguma forma, fez com que a sociedade olhasse para os artistas, né, olhasse para a cultura de uma outra forma, né? A Ana Paula usou uma expressão que geralmente se usa muito no hip-hop, né? Que ela foi salva, né, pela poesia, né? Geralmente o pessoal do hip-hop também fala muito isso, né? O hip-hop salvou a minha vida. É o lema do movimento hip-hop, que acho que é meio por aí também. Eu também, até na minha própria experiência, né, que eu já vinha, inclusive, né, eu já vinha de todo um processo, né, de tratamento de saúde, como vocês sabem. Então, para nós, então, né, já vínhamos, somos um grupo de risco e tudo e tal. Quantas vezes
assistir um show, assistir uma live, fazer cursos e oficinas, inclusive, que eu fiz, isso me ajudou a segurar uma barra. E tinha momentos realmente assim de se sentir oprimido, justamente por conta desse contato, né, que eu estava falando, que é super importante esse carinho, estar com as pessoas, o abraçar, né, essa interação. E nós que somos da educação, então, né, que temos esse cotidiano mesmo, né, de estar o tempo todo interagindo com as pessoas e falando, para nós, assim, isso também teve um impacto muito, muito forte. E a educação e a cultura, né, elas estão sob ataque, né, dentro dessa conjuntura que nós estamos vivendo, e não é à toa pelo próprio potencial que a educação, a cultura e a arte têm, como eu estava falando da minha própria trajetória, né, a parte da minha própria experiência, me enxergar, me ver como escritora, como produtora de arte, de cultura, algo que eu também já fazia desde a minha adolescência, que era escrever e não tinha coragem de mostrar aquilo que eu escrevia, né, porque não tive uma Carolina Maria de Jesus, né? O Márcio está falando da Elisa Lucida, eu não tive essa felicidade, eu só comecei a me compreender como uma mulher negra já na minha maturidade, praticamente, por conta de uma busca pessoal, uma busca muito minha. Eu que fui atrás desse conhecimento, eu que fui atrás dessa história, eu que fui atrás da minha ancestralidade. Eu sei até no máximo minha tataravó que chegou aqui na Baixada Fluminense, com os meus bisavós, que vieram de Campos, e daí para trás, gente, eu não sei absolutamente nada. Então, isso, para a construção da nossa identidade, uma das lives que eu assisti, tinha uma pesquisadora que ela é judia, a família dela veio, né, da Europa para cá, e ela sabe dizer a linhagem dela. Ela tem um sobrenome, não, ela sabe dizer a linhagem dela, e nós não sabemos. Então, isso é algo assim, muito violento. O que fizeram e que ainda fazem, né, com a nossa identidade, né, de afro-brasileiros, de afro-indígenas, né, assim, algo muito brutal. E assim, a arte e a cultura, elas vêm sendo perseguidas não é por acaso, é porque realmente elas têm esse potencial transgressor, e eu volto a dizer, né, tem sido nós por nós, e tem sido o nosso movimento, não que de repente a mídia nos descobriu, a academia nos reconheceu, não. Nós é que temos nos posicionado, nós é que temos construído esse novo caminho, né? A gente que tem dado visibilidade à nossa produção, ao nosso trabalho, nós é que temos ressignificado realmente as nossas trajetórias dentro de uma história de uma sociedade colonial, opressora, mas a gente está aí também para se contrapor, a gente não está passivo nessa história, não. É verdade, Doris, é verdade. E, assim, principalmente, né, nesses momentos assim de grande crise e tal, que a gente realmente começa a refletir. Eu acredito que a maioria das pessoas também, né, da importância transformadora aí da arte e da cultura para a sociedade como um todo, né? Enfim, tem mais uma pergunta aqui. Para os senhores e senhoras, por que a poesia é tida como literatura não comercial no cenário brasileiro? Raimundo João Cardoso, poeta, que está fazendo essa pergunta. Para vocês, por que a poesia é tida como literatura não comercial no cenário brasileiro, né? Porque que eu entendo por que a poesia em si, né? A gente que estuda bastante a literatura sempre ela é vista de forma marginalizada, como colocou o Xandu, né, aqui para a gente, em relação, em detrimento aí à escrita, por exemplo, do romance, né? Enfim, o que vocês acham disso? Por que ela é tida como uma literatura não comercial nesse cenário brasileiro? A poesia, ela lida com transcendência, né? Com subjetividade. Ela não no caso, uma história
sendo contada com linearidade, né? E ela mexe com coisas assim muito sutis, muito fugazes, né? Eu sei disso porque eu não gostava de poesia. Eu passei a me reconhecer poeta através da Elisa Lucinda, através do trabalho dela que eu reconheci. Ela fez isso, eu sou capaz de fazer. E quando eu escrevi, eu botei para fora todas as minhas mazelas, tudo aquilo que eu sentia. E muita gente não conhece, não tem noção dessa capacidade que o ser humano tem de colocar de uma forma literária, né, tudo aquilo que tem lá na subjetividade, no subconsciente dela, né? A música ajuda muito, mas a música, a letra da canção, ela ajuda muito, mas ela ainda não tem esse poder, porque a música, apesar da origem da poesia ser no canto, né, os gregos, as poesias eram cantadas lá na antiguidade, a poesia lírica é uma coisa mais medieval, vem da Idade Média para cá. As pessoas ainda não têm essa noção de... As pessoas ainda não têm essa noção mesmo da subjetividade, de consumir subjetividade e de se identificar com ela. Saber o quanto você, lendo a subjetividade, você encontrando a subjetividade do outro, você pode se curar, você pode reconhecer que aquela dor que você sente não é só sua, é também do outro, que isso cura. Né? Infelizmente, a humanidade, em geral, o cidadão comum, na sua maioria, ele ainda não tem consciência disso. Eu acho que é por causa disso, essa fama, né? Porque a poesia é consumida sim, mas ela tem essa fama de que ela não é consumida. É verdade, Márcio. De fato, né, esse caráter mais subjetivo, né, a poesia ela transita exatamente nesse campo do sensível, né, dessa questão da sensibilidade. A gente, enfim, sobretudo nos momentos atuais, né, que a gente vive, de um certo modo, sempre a humanidade já tem uma trajetória nesse sentido, no sentido mais da racionalidade, dessa coisa assim, né? Principalmente agora que a gente está vendo que isso está aflorado, né, mais ainda. Então, de fato, né, essa capacidade de compreensão do eixo, do lirismo, sabe, daquela coisa dos sentidos, né, isso realmente eu acredito que possa ser um dos motivos até, inclusive, né? Manja, essa questão do sensível não é todo mundo que pode, né, ter o privilégio. É verdade, Xandu? Fala um pouquinho com a gente. Então, eu queria completar, entendeu? Eu acho que essa paisagem, né, dentro da construção literária é uma. Agora, dentro do que vende ou não vende, a gente tem que reconhecer um país, entendeu, que não coloca prioridade em publicar livros, entendeu? Um país que não coloca, né, isenções de impostos para o papel, para a tinta, para o cara que estoca livros. Só essas grandes, né, que têm capacidade de estocar livros. Então, todo dia estão dando até... É uma reclamação comum, né, que os editores eles acabam não recebendo, né, das grandes livrarias. E ainda colocam os livros lá atrás, naquela estante esquecida. Então, tudo isso aí acaba sendo um retrato mesmo do que já foi dito até aqui sobre esse amontoeira de sangue onde a gente
tem que sobreviver. Então, eu acho que a questão não é nem só a poesia. Então, vamos colocar todos os livros, entendeu? Que, por mais best-seller que seja, parabéns, tudo bem. Vai quem vai ler a meia dúzia só, entendeu? Verdade. E a gente somos aqueles que precisam de vacina para todos, livro para todos. Só esse parênteses aí. Relação a verdade, Jandu, muito bem colocado, né? A gente vive aí numa sociedade endurecida, né? Do enrijecimento dos sentimentos, dos sentidos. Então, obviamente, que a gente vai observar esse tipo de coisa. Inclusive, eu acho que todo mundo já ouviu, né, essa coisa de que artista, poeta é vagabundo. Mas não é? Tem dessa coisa, a gente sabe que existe. Então, talvez seja, de fato, a falta, né, de uma democratização, do melhor acesso, né, para a leitura num país como o nosso, que a gente sabe que os índices enfim, de leitores fica realmente muito aquém, independente até se o gênero é poesia, se é romance, se é conto, crônica, seja lá o que for, né? A gente está numa sociedade tecnológica aí do Zap Zap, que a galera está ali só preocupada com isso, né? E, de fato, o livro em si, né? Isso acaba ficando num segundo plano. A gente precisa realmente melhorar isso. E tem uma pergunta aqui também que fala assim, é da Maiara: qual o sentido da poesia na vida de vocês? Respondam com uma palavra. Vamos fazer uma brincadeira assim, com uma palavra aí. Qual o sentido da poesia na vida de vocês? Doris. Tem que ser logo comigo, gente. Eu já fiquei aqui refletindo o que eu ia responder. Eu já abri muito, agora vocês abrem aí. Eu passo, gente, eu passo. Para mim, o sentido da poesia é guerra, entendeu? Estou aqui escrevendo, estou dentro dessa guerra aí, pronto. Poesia para mim é Eu acho que eu diria a palavra visceral, sabe? Acho que eu quero essa que eu escolhi para esse momento. A que mais me... Eu acho que é resistir, sabe? Acho que resistir, acho que me contempla. Maravilha, gente. E agora eu queria fazer uma pergunta, né, para cada um de vocês aqui para a gente encerrar o nosso encontro, né? E cada um de vocês pudesse, né? Tem o tá tão bom, né? Dá vontade de a gente adentrar a noite aí realmente, né? Eu gostaria que vocês passassem para a gente, para o pessoal, para a galera toda que está assistindo, né? Esse momento, sobretudo, que a gente vivenciou, né, pandêmico aí, que a gente teve esse distanciamento social, a gente entende justamente um caminho inverso disso, né, quando a gente está se falando de poesia, que a gente justamente, a poesia é aglomeração, é acolhimento, é a gente estar junto, é a gente se ouvir, a gente se completar, e aí vem a pandemia e a gente se vê obrigado, né, a se afastar e estar tendo que se encontrar de forma remota, como agora, né? Para vocês, qual o maior aprendizado, assim, enfim, o que com certeza mexeu, né? Esse estado mexeu com todo mundo, não tem como, né? Ainda que a pessoa mais dura que seja, não é possível que tudo isso que aconteceu não tenha, de algum modo, alcançado ali um âmago, né, das pessoas. E para vocês, assim, qual a maior lição e aprendizado que ficou, né, a partir dessa situação toda que a gente está vivenciando, inclusive ainda, né? O que ficou? Eu gostaria que cada um de vocês respondesse. Vocês têm 3 minutos para essa resposta, para se despedir também, para falar um pouquinho mais o que sentir vontade. Posso começar, então? Bom, eu acho que dentro dessa
palavra que eu usei, pesada, guerra e tudo, essa pandemia mostrou realmente uma sociedade muito mais cruel do que eu imaginava, entendeu? Eu acreditei que coisas mínimas, tipo o auxílio, né, para a gente ficar em casa, deveria ter sido, né, instituído mais rápido e com maior abrangência. A gente está vendo aí pelas ruas um mar de pessoas desalojadas, sem suas casas, desempregados, desalentados, estão pelas ruas e não que nunca não fosse parte da paisagem, mas aumentou demais. E a gente não vê assim, né? Eu acho que o policiamento está realmente perfeito, porque a gente não está vendo ninguém se manifestar por nada disso aí, do que está acontecendo nesse país, entendeu? E dizer, né, que essa falta de respeito aí vai realmente trazer muito problema, né, para quem espera uma volta às normalidades todas. Vai ser muito difícil você encarar, né, esse novo lugar, que esses aparelhinhos aqui, que hoje, né, a gente tem se cotizado para pagar, entendeu? Todos os serviços mais extensos eles são pagos. No nosso grupo Ratos Diversos, a gente se cotizou para botar um dinheiro que a gente não faria isso normalmente. Por outro lado, né, valorizou um pouco esse tipo de contato, né, um esforço que a gente fez para não ficar, né, nesse sentido, né, de derrotados da guerra, ou seja, sem contato. A gente então tem todas as semanas o Ratos Diversos acontecendo como sarau, como um momento para trocar, momento que às vezes a gente nem quer botar poesia nenhuma, a gente aproveita para conversar. E, bom, estão todos convidados a participar, né? Toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, estamos no ar. É só entrar em contato pela página do Facebook Ratos Diversos. Eu acho que é isso também. E também a única coisa positiva foi isso, que essa interação virtual, pelo menos a mim, né, e a pessoas muito próximas a mim, nos obrigou a conhecer mais poetas de mais lugares, mais pessoas, né, através desses mecanismos de rede, que a gente normalmente não iria até eles. Então, numa situação normal não teria tanto interesse, mas agora se torna, né, um lugar de esbarramento, de conhecer mais pessoas, de torcer por mais, né, lançamentos, né, de livros. Isso importa muito para muitas pessoas. Todos os dias eu tenho visto aí livros sendo lançados, né, no meio da pandemia. E dizer que é isso. Um beijo grande para todos aí do MTD, para meus queridos companheiros aqui. Que delícia estar com vocês, com Doris, com Ana Paula, com o Márcio Rufino, Manja, o Sérgio lá nos bastidores, o povo dos bastidores, aliás. Mandar um beijo para o Kelvin também. E um beijo para o Brasil inteiro que está nos assistindo aí, né? O mundo inteiro que está nos assistindo. E é isso. Gira a rodinha. Beijo grande. Apareça no Rato Diversos. O poema. Ah, um poema? Quando eu penso em xadristas, por exemplo, eu nunca lembro que eles sequer jogam xadrez. Eu penso logo em machixe, shot, chachado. Esses ritmos, sim, podem derrubar o rei. Beijo! Vai ficar aí até acabar, né? Sim, sim. Aproveita, Márcio, que você já abriu o teu áudio aí. Fala você agora. Não, a pergunta é o que ficou disso tudo que a gente acabou de viver, né? Eu acho que o que ficou é que o jogo é muito mais pesado do que a gente esperava e imaginava, né?
Então, quer dizer, eu acho que eu agradeço a Deus, a minha ancestralidade, as forças aparentemente ocultas, que não estão ocultas assim, elas estão aí, elas estão no ar, como eu realmente falei. Eu agradeço a tudo por eu ter nascido com o privilégio desse poder, de saber criar, de saber produzir as coisas que eu produzo, porque foi isso que me salvou. Se eu não lesse, se eu não estivesse produzindo, se eu não estivesse escrevendo uma peça de teatro, se eu estivesse escrevendo contos e mais poemas, eu não sei o que seria da minha vida. Aliás, não sei o que seria da minha vida desde da minha adolescência, né? Mas eu acho que isso se tornou crucial, né? Agora mais do que nunca é que eu percebi que a arte em mim, a cultura em mim, é uma missão, é um sacerdócio. Eu vim ao mundo para isso. Eu vim ao mundo para isso, para mais nada, né? E eu tive sorte também de ter sido acolhido pela educação, né? Eu atuo na educação, então a educação me acolheu, graças à educação que eu, né, que eu pude ter uma subsistência. Eu, né, moro numa casa herdada pelos meus pais, então eu não fui um artista desabrigado. Eu não precisei, por exemplo, de uma cesta básica e nem de um auxílio emergencial. Um beijo, um carinho, um cheiro para todos esses meus artistas queridos que precisaram, e parabéns, não desistam. Eu quero ver vocês nos próximos encontros. Vocês são meus heróis maravilhosos, entendeu? E saber que isso não foi favor nenhum, isso foi um merecimento. Aliás, vocês merecem muito mais que isso, né? Nós merecemos muito mais do que isso, né? Não, Manja? E é isso, é o que eu falei, né? O que eu falei no começo, quando eu li o trecho da Morte da Bertoleza do Cortiço, do Aloysio Azevedo. A gente continua tendo sangue que vai continuar escorrendo, né? Que é lavado, mas ele vai continuar se refazendo e vai continuar se resistindo, se insistindo e persistindo. E eu quero encontrar com todos novamente. Eu quero encontrar com vocês. Eu acho que uma das primeiras ações, quando tudo isso acabar, é em Sepitiba, tomar uma cerveja, comer um tiragosto com vocês. E para passar um final de semana, passar um domingo, um sábado na praia de Sepitiba com vocês. E continuar nossas ações mesmo de poesia de rua, né? Continuar transitando nos territórios. É isso que dá sentido às nossas vidas. Grande beijo, Manja, grande beijo, Bianca, grande beijo, Gil, grande beijo, Sérgio. Amo vocês. Marcinho, deixa uma poesia aí pra gente. Ah, tá, é mole. Tá bom. Bicha preta escrava. Eu fui aquela que o navio negreiro defecou na beira do cais. Eu sou aquela comprada pelo tamanho da bunda e volume dos lábios. Eu sou aquela que, apaixonada pelo companheiro de cativeiro, teve que gozar gostoso, contra a vontade, no pau do senhorzinho de madrugada no meio do canavial. Depois teve a língua cortada para não vazar para geral. Eu sou aquela que, amarrada no pelourinho, teve que engolir a porra toda do feitor. Eu sou a traiçoeira que traía para não ir pro tronco. Eu sou a revoltosa, fugida, corrida do capitão do mato. Aquela que o senhor pai gostava de mamar piroca enquanto a Casa Grande dormia. Eu sou a torturada na praça pública. Na praça pública fui queimada viva. Hoje só uma penada, largada no meio do mato. Híbrida brisa elementar na plenitude daquilo que não se vê. Eu sou o desmascaramento da tua mórbida e assassina normalidade, que terá sempre colado em seu peito a carcaça podre do meu corpo preto.
Obrigado, gente. Bravo. Manja. Vai, Aninha. Oi. Bom, gente, a pergunta foi como é que a gente lidou com a pandemia, o que que a gente, enfim, se percebeu, né? É claro que quando surge uma situação nova na vida da gente, né, que causa uma interferência, você nem sabe como você vai agir. Você pelo menos mata ela primeiro, você mata ela no peito e vê o que acontece, né? Então, eu tive um pouquinho mais de dificuldade assim de ir para aquelas coisas que exigiam uma concentração. Então, eu preferi canalizar essa energia para coisas que eram mais de ação. Enfim, foi essa maneira que eu consegui assim passar por esse período. Mas é claro que é engraçado que depois que a gente dá vazão a isso, é claro que você volta de novo com outro olhar sobre você mesma, e foi isso que aconteceu. Então eu agora até assim te confesso assim que um convite como esse que você me fez, eu falei assim, nossa, eu vim muito mais segura, muito mais tranquila, porque a gente sabe que estão vindo de pessoas que nos acarinham, né? Então não tem como ser de outro jeito. Mas de verdade, assim, acho que foi isso que aconteceu, comigo. Poxa, o MTD, olha, não sei se você reparou, mas o meu fundo aqui eu ia falar isso quando você terminasse. Que eu concorri no concurso MTD de fotografia, que eu me sinto muito honrada com a minha classificação, né? E realmente aposto no trabalho de vocês incondicionalmente, eu não preciso mais outras referências. E, enfim, eu então queria ler um poema que fala Baianas e Manas. É um poema que eu havia feito em homenagem à minha ala das baianas da Em Cima da Hora, e que eu dedico a todas as outras baianas das escolas co-irmãs, do meu grupo Divinas Damas, também de baianas, a todas as outras mulheres, a todas vocês, ao Sarau Feminista, as mulheres do Chiquinha e as lindas meninas da peça Abuso, que fala sobre violência doméstica. Então, a todos e a todas também, assim, um grande beijo e lá vai. E como estamos em fevereiro, mês de carnaval, né? Um poema que tem a ver com isso. Vamos lá. Quando adentro o sagrado terreiro, a chinela ou balangandã, algum deles me anuncia. E antes de correr ao tabuleiro, respeito a mãe e a irmã, peço a bênção em saldo às tias. Mistura de batuque e fé, legado de renda ou guia. Primazia dessa mulher, que ao samba deu euforia. Em minha alma urbana, eu vivo a lenda. Pano da costa, anágua engomada, ouro e prata, eu me permito a prenda. Ornada, dorso amarrado, como recomenda, vaidosa em saia rodada, lavando adro em oferenda. Posso ser festa ou lida cotidiana, a pimenta que azeita a história. Lufada de vida sacra ou profana, água de cheiro resguarda a memória. Reconhecer-se força que emana, a madrinha, poema e dedicatória. Saruete, a Ciata e todas as amigas baianas. Um beijo. Obrigada, Manja. Obrigada a todos do MTD. Obrigada a todos os meus companheiros de palco hoje aqui, lindos. Amo vocês. Axé. Bom, agora sou eu, né? Então, eu acho que acho que a palavra que define para mim o que está sendo esse período é realmente isso, é resistir, é se reinventar, é aprender a conviver com os meus próprios limites, aprender a me perdoar, inclusive, né? As metas que às vezes eu mesma me proponho e não consigo alcançar, né? As minhas desorganizações, às vezes que eu não consigo me situar
flutuar aí no meio desse caos todo, né? Tem momentos que eu me sinto perdida, e aí eu preciso ter paciência, né? Eu estava ouvindo a música do Lenin esses dias, né? E é realmente assim que eu tenho buscado. É isso, é tentar ser paciente quando a gente... e às vezes eu mesma busquei um isolamento, eu mesma busquei um momento de introspecção, momentos comigo mesma, justamente para eu poder refletir, né, sobre isso tudo que está acontecendo, né? A gente vive dentro de um contexto social, a gente se forma dentro de um contexto social, né? Nós somos seres que vivem no isolamento, tudo que acontece nos afeta, mas chega um momento que é preciso também entender os nossos limites, né? Até onde eu posso intervir, até onde eu posso ir, aquilo que eu posso mudar e aquilo que não é possível. Porque muitas vezes é um bombardeio, como o Xandu falou, o ser humano ele tem chegado a um nível de perversidade, acho que é o único termo que eu consigo, né, pensar agora. Quando um profissional de saúde, por exemplo, utiliza uma seringa vazia no idoso, o que sabe? Então, assim, eu ainda pude agora, assim, tem momentos que eu realmente abstraio e finjo demência, não entro nas redes, não assisto, vou selecionando aquilo que eu quero ver, aquilo que eu quero ouvir, realmente assim por uma questão de autopreservação. Porque quando eu ouvi essa notícia, eu fiquei pensando assim, e aí nós temos nossas mães, nossos tios, né? Minha mãe está com 76 anos, e a gente fica aí nessa fila, né? nesse cronograma interminável que a gente não sabe, aí falta a vacina, e aí a gente... Enfim, se a gente não cria formas de lidar com isso, realmente acho que dá até para a gente submergir, né? No meio disso tudo. Então, o meu momento é esse, realmente de reinvenção. E a poesia, para mim, né, indo naquela outra pergunta, o que a poesia tem significado na minha vida, é realmente essa forma de me olhar de outra maneira, de me entender de outra forma como pessoa. E aí eu escolhi um poema que eu fiz que trata disso, né? Trata de quando eu comecei a perceber, né? Que eu sou um ser, mas que eu não sou um ser individual, porque existe uma lógica nessa sociedade e o tempo todo conduz a gente realmente a isso, né? Ao individualismo, ao meu interesse em primeiro lugar, né? Em detrimento do coletivo. E esse pertencimento que eu tenho a esse povo, né? Esse povo que foi disperso, a gente se constrói sob uma outra lógica, né? Uma lógica do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Eu só posso ser realmente porque passaram, né? Pessoas pela minha vida, pessoas que vieram antes, as pessoas que estão aqui agora, as pessoas que ainda virão, porque eu tive... Eu sou hoje Doris porque eu tive contato com Beth, tenho contato com Beth, com Márcia, com Ana, com Xandu, com Bianca, com Sérgio, né? Meu filhote, que ainda há pouco estava aí também na minha cria, que também é desse meio cultural, isso me deixa até muito orgulhosa, porque essa coisa, né, de não é porque eu estou bem nesse momento que eu não vou me compadecer da dor da outra pessoa, né, da falta daquilo que o outro nesse momento não tem. Aqui bem próximo, né, como estou aqui na Baixada Fluminense, a gente tem bem próximo aqui um bairro que é a Chatuba, que as pessoas estavam fazendo fila
no local, que tava, graças a Deus eu estou aqui, está lá minha despensa, né? Está lá o meu alimento ali, e as pessoas aqui do meu lado estão, né, com múltiplas, né? Com múltiplas necessidades e com fome de tudo, né? Desde o mais básico, aí foi falado da questão da poesia, do livro, e que muitas vezes o livro, a fruição artística, a fruição cultural, passa a ser vista até como um luxo, porque não são todos que têm acesso, né? Infelizmente, ainda é algo que não está acessível a todos. E aí eu volto à questão da importância dos saraus para isso, né? Para que a poesia esteja realmente aberta, para que a literatura esteja aberta, e para que todos nós possamos ter essa oportunidade, né, de nos expressarmos, né, e nos descobrirmos como pessoas e como seres humanos, e estarmos, né, irmanados com o outro. Então, o poema se chama Eu, Mulher Preta. Eu, mulher preta, não sou rosa, sou feijão, café, chocolate, dedo de prosa, chamate, jabuticaba, amendoim. Nem pelos gostos e odores que tenho, voltarei a ser cana em teu engenho, triturada e moída até o fim. Sou mais do que ofereço e não bagaço, para você se lambuzar no meu melaço, mesmo dizendo que meu cabelo é ruim. Não sou um corpo oco que você abusa e vende do brechó depois que usa. Classifica como gente chinfrim. Eu, mulher preta, sou assim. Guerreira, companheira, sou lisinga. Jeito de olhar, cheiro de mar, copos de pinga. A mais linda flor do seu jardim. E aí está a influência aí da Cecília Meirelles também, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer. Não conheci Carolina, mas tive acesso, né, a Clarice Lispector, a Cecília Meirelles, que são maravilhosas, mas esse cânone aí precisa ser mais inclusivo, né? Precisa trazer as nossas queridas também para a escola, para os livros didáticos, né? Para que a gente possa realmente ter uma sociedade assim, né? Que abrace as diferenças. Maravilha, Viva, maravilha. Viva, viva. Bom, gente, tá muito bom, mas realmente a gente está chegando ao final do nosso evento. Eu queria pedir a todos os telespectadores que estão aí nos assistindo que curtam lá nossas redes sociais, curtam o nosso canal do Territórios Diversos, deixem um like lá para fortalecer as nossas ações, curtam a nossa página do Facebook, Movimento Territórios Diversos, nosso Instagram, interajam bastante com a gente. E no próximo dia 26, nós teremos aí a terceira roda, fechando aí esse circuito dessa edição do Sarau Estação 67, edição 3 em 1. Eu quero agradecer a todos os convidados que aqui estão imensamente pelo aceite do convite. Vocês são pessoas valiosas e mais do que importantes, né, para os nossos trabalhos do Movimento Territórios Diversos, enfim, para toda a cidade, conforme eu já tinha dito antes, que tem oportunidade, terão, né, de poder ouvir vocês. Quero agradecer também o pessoal que está nos assistindo, agradecer toda a equipe MTD, o pessoal que está nos bastidores, Gil Nunes, Luiz Henrique, Sérgio, Bianca, Maiara, César, Raimundo, toda essa galera que está aí sempre dando uma força coletiva, porque se não for pelo coletivo, né, a gente não alcança determinada distância, porque sozinho a gente chega, mas coletivamente a gente chega muito mais longe. Foi realmente uma noite muito agradável, muito prazerosa, muito extasiante, usando aí a palavra da Ana Paula Soeiro. E eu queria encerrar aproveitando o gancho da Doris aí com a filosofia Ubuntu, né? Queria encerrar com essa reflexão para todos que estão aí nos assistindo. Eu sou porque nós somos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Cadê? Vai ter selfie? Viva! Beijo, meus amores. Axé! Viva, viva!
Uhul, salve! Salve, MTD! Vida longa! Vida longa, MTD. Resistência. Resistência. Valeu total. Maravilha. Ai, tem que sair, gente. Eu queria conversar um pouquinho, ficar batendo papo, não pode não? Tá ao vivo, Márcio. Você pode até bater papo, só que o Brasil inteiro e o mundo todo vai ver, viu? Cuidado. Tem nem o Xandu botando no chat. Espera aí que eu vou ali fazer um pipi e já volto. Mas isso era segredo, gente. Não é para contar para o mundo todo. Você que contou, querido. Ué, mas esse chat é nosso. É só interno. Gravado, tá registrado. Não tá, não, gente. Esse chat aí apaga. Tá vendo? Vocês me explanando aí. Tá ao vivo, tá ao vivo. Foi pro YouTube. O meu chat. Não, o teu chat não, só a gravação Então, de tudo. Eu tô sabendo, mas tô me explanando aí, pelo amor de Deus. E agora entregamos. Que bagunça. Se não tiver um pouco de transgressão também, né? Poxa. Né? Pessoal, a gente vai encerrar o ao Sem vivo, graça, ok? poesia de periferia, transgressão. Hã? Poesia de periferia, transgressão. Por aí. Né? A gente. Então vamos cantar um pagodinho. Beijo, gente. Beijo. Xandu, você tá lindo como sempre aí com seus adereços.